Dois destinos da China, Mao Tse-tung. Camaradas, hoje inaugura o 7º Congresso do Partido Comunista da China, em que reside a importância muito particular do nosso Congresso. No fato de, devemos dizê-lo, ser um congresso de que depende o destino dos 450 milhões de chineses. Dois destinos se abrem à China e, sobre um deles, já se escreveu um livro. O nosso congresso representa o outro destino da China e nós também escreveremos sobre isso um livro. O nosso congresso visa a liquidação do imperialismo japonês e a libertação da totalidade do povo da China. É um congresso para a derrota dos agressores japoneses e a construção da nova China. É um congresso da união do povo chinês e dos povos do mundo inteiro para a conquista da vitória final. O momento é-nos muito favorável. Na Europa, Hitler está a ponto de ser batido. O principal teatro da guerra mundial contra o fascismo situa-se no Ocidente, onde os combatentes acabarão em breve por uma vitória, graças aos esforços do Exército Vermelho Soviético. Os canhões do Exército Vermelho ouvem-se já em Berlim, cuja queda está possivelmente iminente. No Oriente, a vitória da guerra para esmagar o imperialismo japonês avizinha-se também. O nosso congresso reúne-se, pois, em vésperas da vitória final da guerra antifascista. Dois caminhos se abrem ao povo chinês: o caminho da luz e o caminho das trevas. Dois destinos esperam a China, um destino de luz e um destino de sombras. O imperialismo japonês não foi ainda derrotado, e mesmo depois dessa derrota, as duas perspectivas de futuro continuarão abertas. Ou China independente, livre, democrática, unificada, forte e próspera, quer dizer China radiosa, China nova em que o povo conquistou a liberdade. Ou a outra China, semicolonial e semifeudal, dividida, pobre e fraca, quer dizer a antiga China. China nova ou China antiga? Eis as duas perspectivas que se oferecem ao nosso povo, ao Partido Comunista da China e a este nosso Congresso. Uma vez que o Japão ainda não foi derrotado e as duas perspectivas continuarão abertas mesmo depois dessa derrota, como devemos então decidir sobre o nosso trabalho? Em que consiste a nossa tarefa? A nossa única tarefa consiste em mobilizar audazmente as massas, aumentar a força do povo, unir todas as energias da nação suscetíveis de ser unidas para a luta sob a direção do nosso partido, a fim de vencermos o agressor japonês, construirmos uma China nova radiosa, uma China independente, livre, democrática, unificada, forte e próspera. Devemos empenhar-nos com todas as energias por um futuro luminoso, um destino de luz, contra o futuro tenebroso, contra o destino sombrio. Essa é nossa única e exclusiva tarefa. Essa é a tarefa do nosso congresso, da totalidade do nosso partido e de todo o povo chinês. Poderão as nossas esperanças realizar-se? Cremos que sim. A possibilidade existe porque beneficiamos das condições seguintes. 1. Partido Comunista poderoso, rico de experiência e com 1.210.000 membros. 2. Poderosas regiões libertadas, dispondo de uma população de 95.500.000 habitantes, um exército de 910.000 homens e uma milícia de 2.200.000 membros. 3. Apoio das grandes massas populares por todo o país. 4. Apoio de todos os povos do mundo, em especial da União Soviética. Com essas condições reunidas, possante Partido Comunista, possantes regiões libertadas, apoio da totalidade do povo e apoio dos povos de todo o mundo, será que poderão as nossas esperanças realizar-se? Cremos que podem. A China nunca beneficiou anteriormente de tais condições. Algumas existem na China, em certa medida, há já um bom número de anos, mas nunca se manifestaram em toda a plenitude como acontece agora. Nunca o Partido Comunista da China foi tão possante, nem a população das bases de apoio tão numerosa e o exército tão grande.
o prestígio do Partido Comunista da China junto das populações das regiões ocupadas pelos japoneses e das regiões dominadas pelo Kuomintang é maior do que nunca e, por outro lado, as forças revolucionárias representadas pela União Soviética e pelos povos dos outros países estão mais poderosas do que antes. Pode, portanto, afirmar-se que, beneficiando de tais circunstâncias, é inteiramente possível vencer o agressor e construir uma China nova. Nós precisamos de uma política justa, cujo elemento fundamental seja a mobilização audaz das massas e a expansão das forças populares, para que, sob a direção do nosso partido, as massas derrotem o agressor e construam uma China nova. No decurso dos 24 anos de existência, contados desde a sua fundação em 1921, o Partido Comunista da China cruzou 3 períodos históricos de combate heróico: Expedição do Norte, Guerra Revolucionária Agrária e Guerra de Resistência contra o Japão, acumulando uma rica experiência. Agora, o nosso partido tornou-se o centro de gravidade do povo chinês em luta contra a agressão japonesa e pela salvação da pátria. O centro de gravidade na luta pela libertação, pela vitória sobre o invasor e pela construção da China nova. O centro de gravidade da China está aqui mesmo onde nos encontramos, e não em qualquer outra parte. Nós devemos ser modestos e prudentes, prevenir-nos contra toda presunção e precipitação, e servir de todo o coração o povo chinês, a fim de unirmos para a vitória sobre o agressor japonês no presente e para a edificação de um estado de democracia nova no futuro. Desde que atuemos assim, desde que adotemos uma política justa e conjuguemos os nossos esforços, seremos capazes de cumprir a nossa tarefa. Abaixo o imperialismo japonês! Viva a libertação do povo chinês! Viva o Partido Comunista da China! Viva o 7º Congresso do Partido Comunista da China!